Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, capítulo 38. Nós lemos assim: Os discípulos foram ter com Jesus e lhe contaram tudo. Sua intimidade com ele os animava a expor-lhe os incidentes favoráveis e os desfavoráveis que lhe sucediam. Sua alegria ao ver os resultados de seus labores e a tristeza que sentiam em face dos fracassos, das faltas e fraquezas de sua parte. Haviam cometido erros em sua primeira obra como evangelistas, e ao falarem com franqueza dessas coisas a Cristo, notou ele que necessitavam de muitas instruções. Viu também que se haviam fatigado em seus labores e necessitavam repousar. Onde estavam, porém, não lhes era possível o necessário sossego, pois havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O povo aglomerava-se após Jesus, ansioso por ser curado e ouvir-lhe a palavra. Agora, porém, Cristo ansiava um retiro para que pudesse estar com os discípulos. Tinha muito que lhes dizer. Em seu labor, passaram pela prova da luta e enfrentaram oposição em suas várias formas. Precisavam retirar-se para um lugar solitário, onde pudessem estar em comunhão com Jesus e receber instruções quanto à sua obra futura. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Cristo é cheio de ternura e compaixão para com todos os que se acham ao seu serviço. Queria mostrar aos discípulos que Deus não exige sacrifício, mas misericórdia. Eles haviam posto toda a alma no trabalho em favor do povo, e isso lhes estava esgotando as energias físicas e mentais. Cumpria-lhes descansar. Como os discípulos houvessem visto o êxito de seus labores, estavam em risco de atribuir a honra a si mesmos, em risco de nutrir orgulho espiritual, caindo assim sob as tentações de Satanás. Achava-se diante deles uma grande obra, e antes de tudo deviam aprender que sua força não se encontrava neles mesmos, mas em Deus. Foi mais ou menos por esse tempo que ele recebeu a notícia da morte do Batista. As nuvens adensavam-se em torno da vereda que percorria. Sacerdotes e rabinos espreitavam para tramar-lhe a morte. Espias lhe rondavam os passos, e multiplicavam-se por toda parte as conspirações para cavar-lhe a ruína. Era evidente que o trabalho público de Cristo na Galileia não podia continuar por muito tempo. Aproximavam-se as cenas de seu sofrimento, e ele desejava estar por algum tempo retirado do bulício da multidão. Próximo a Betsaida, na extremidade norte do lago, havia um lugar solitário, então embelezado pelo verdor da primavera, o qual oferecia convidativo refúgio a Jesus e aos discípulos. Para ali partiram eles, fazendo de barco a travessia do lago. Ali estariam distantes do trânsito das ruas e do burburinho e agitação da cidade. As próprias cenas da natureza por si mesmas já constituíam um descanso, uma aprazível variação para os sentidos. Ali poderiam escutar as palavras de Cristo, sem ouvir zangadas interrupções
réplicas e acusações de escribas e fariseus. Exige-se abnegação dos discípulos de Cristo. E são precisos sacrifícios. Convém, todavia, cuidar para que, mediante o seu excesso de zelo, Satanás não se aproveite da fragilidade humana e seja prejudicada a obra de Deus. À medida que aumenta a atividade e os homens são bem-sucedidos em realizar alguma obra para Deus, há risco de confiar em planos e métodos humanos. Vem a tendência de orar menos e ter menos fé. Como os discípulos, arriscamos-nos a perder de vista a nossa dependência de Deus e fazer de nossa atividade um Salvador. Necessitamos olhar continuamente a Jesus, compreendendo que é seu poder que realiza a obra. Conquanto devamos trabalhar ativamente pela salvação dos perdidos, cumpre-nos também consagrar tempo à meditação, à oração e ao estudo da Palavra de Deus. Unicamente o trabalho, realizado com muita oração e santificado pelos méritos de Cristo, demonstrar-se, afinal, haver sido eficaz. Nenhuma outra vida já foi tão assoberbada de trabalho e responsabilidade como a de Jesus. Todavia, quantas vezes estava ele em oração? Numa vida toda dedicada ao bem dos outros, o Salvador achou necessário afastar-se dos lugares movimentados para buscar o sossego e ininterrupta comunhão com o Pai. Vinde vós aqui à parte, convida-nos ele. Dessemos ouvido às suas palavras e seríamos mais fortes e mais úteis. Se dedicássemos hoje tempo a ir ter com Jesus e contar-lhe nossas necessidades, não seríamos decepcionados. Ele estaria à nossa mão direita para nos ajudar. Precisamos de mais simplicidade, mais confiança em nosso Salvador. Precisamos ouvir individualmente a sua voz, a nos falar ao coração. Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Somente assim se pode encontrar o verdadeiro descanso. Deus não nos vê como máquinas. Deus não nos vê apenas como seres que podem ser usados. Deus nos olha como pessoas que temos necessidades, lutas, carências. Os discípulos estavam afatigados, trabalhando ao lado de Jesus. Envolviam-se dia e noite, cuidando das necessidades da multidão. Ouviam o dia inteiro o clamor, as reclamações, as dificuldades, as súplicas do povo. E nada desgasta tanto as emoções como as circunstâncias humanas. É complicado, muito difícil lidar com pessoas, porque cada pessoa é um universo à parte. Cada pessoa é diferente e complexa nas suas necessidades, nas suas lutas, nas suas buscas, nas suas exigências. A obra que realizavam era urgente. O tempo corria de maneira muito rápida. Poucos eram os meses em que Cristo estaria junto deles. Mas mesmo assim, Jesus compreendia que ninguém pode dar aquilo que não tem. Não existe vida espiritual se não estivermos abastecidos da energia que vem de Deus. Ninguém dá para os outros aquilo que não possui. Se eu não tenho relacionamento com Deus, não consigo transmitir Deus para os que estão ao meu redor. Na agitação em prol do trabalho por Cristo, tentando ajudar outras pessoas a encontrar o Salvador,
Os discípulos tendiam a negligenciar a si próprios. Este é o perigo que nós temos hoje nos tempos modernos. Esse é o perigo a que especialmente os pastores estão expostos. Trabalhamos tanto por Jesus, dedicamos tanto tempo a atender as pessoas nas suas buscas espirituais. Ajudamos tanto aos outros que muitas vezes negligenciamos e nos esquecemos de nós mesmos. Eu não posso apenas alimentar-me da Bíblia para preparar sermões. Eu não posso apenas orar quando estou reunido com as pessoas em público. Eu tenho que, em primeiro lugar, ter uma vida íntima, um relacionamento pessoal, individual com Jesus. E só então é que eu tenho alguma coisa para oferecer para os outros. Essa é a causa de tantas tragédias espirituais, de tanta gente que ajudou tantos outros e acabou perecendo na praia. Deram, dividiram, ajudaram, compartilharam, mas se esqueceram deles próprios. Se nós quisermos ter energia espiritual, devemos buscá-la. E Jesus fazia isso. Mesmo sendo o próprio Deus encarnado, Jesus não ousava comparecer diante das pessoas sem primeiro gastar horas da presença de Deus. Jesus não orava apenas nos momentos convencionais. Não orava apenas por poucos minutos. Jesus gastava frequentemente noites inteiras em oração. E era isso que fortalecia a sua vida. Como podemos nós hoje ter saúde espiritual se não gastamos tempo à parte com Jesus? É importante trabalhar para sustentar a nossa vida. É importante cuidar da família. É importante manter todos os compromissos. É importante envolver-nos nas atividades espirituais da igreja. É importante trabalharmos por Jesus. É importante darmos estudos bíblicos. É importante suarmos a camisa, mesmo no dia de sábado, para compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não o conhecem. Mas não resolve nada. Nós gastamos tanto tempo fazendo isso, que nós estamos vazios e sedentos nós mesmos. Eu sei de muitas pessoas que dedicaram-se exaustivamente a trabalhar pela igreja nos sábados. E enquanto faziam isso, perderam sua família, perderam seus filhos, perderam seu cônjuge, porque não gastaram tempo junto com a família, com o cônjuge, para buscarem particularmente a Deus. Perderam-se eles próprios, porque tentaram dar para os outros aquilo que eles próprios não tinham. Jesus sabia que antes de dar, você precisa receber. E por isso, tirou os discípulos do meio da multidão e os levou para um lugar tranquilo, onde pudesse encontrar refrigério e paz na alma. Nós precisamos de retiros em lugares tranquilos. Tem gente que passa a vida inteira e nunca tira férias. Férias fazem parte da vida. E as férias não devem ser usadas para reformar a casa, para ir para algum lugar agitado, mas para estar em paz, no meio da natureza, para tomar tempo, para olhar as coisas bonitas que Deus fez, para meditar no poder de Deus, para restaurar as energias internas, para restaurar a comunhão com Deus. Pausas fazem parte
na música. Música não é feita apenas com som. É preciso sons e pausas para que haja uma melodia bonita, harmoniosa, que encante os sentidos. A vida nem sempre traz para a gente só coisas boas, agradáveis, desejáveis e fáceis de serem administradas. Também traz tristezas, lutas e problemas. Isso nos desgasta. Jesus e os discípulos estavam tristes. Estavam tristes porque João havia morrido. É preciso tempo para lidar com a tristeza. Jesus se preocupava com cada um dos seus discípulos. Os líderes farisaicos mediam a relação com Deus pela quantidade de trabalho que podiam fazer pelo reino de Deus. Jesus compreendia que não é assim que as coisas acontecem. Que não basta nós trabalharmos o dia inteirinho, sem pararmos nem mesmo para comer. A obra é extensa. Há muito trabalho para ser feito. A obra de Deus não deve ser feita por pessoas solitárias. É preciso que nós oremos para que Deus envie outros ceifeiros. Cada um de nós só pode ser usado na medida da sua capacidade. Seres humanos precisam primeiro estar cheios de Deus, para então transbordar em Deus para o mundo. A lição que nos é ensinada hoje é que a nossa vida deve ter equilíbrio. É muito bonito e desejável uma vida intensa de atividades. Mas é preciso que tenhamos equilíbrio. Há tempo para trabalhar por Jesus e há tempo de buscarmos individualmente a força que vem de Deus. Há tempo de atividade e tempo de descanso. A vida não é feita apenas de agitação. Sem reabastecimento, sem a presença viva de Jesus no coração, nós não temos nada para oferecer para os outros. Cuidado. Cuidado com uma vida tão cheia que não tenha espaço para Deus. Cuidado com uma vida cheia de tantas atividades que seja vazia daquilo que realmente é importante. Atividade, movimento, trabalho, realização não substituem ligação íntima, individual, particular com o céu. Talvez a constatação mais triste que alguém possa fazer será um dia descobrir que trabalhou tanto por Jesus que não teve tempo de buscar a própria salvação. Salvou tantos, mas perdeu-se. Pregou tanto do céu que se esqueceu de que ele também precisava do céu. Deus tem misericórdia de nós. Deus conta com você. Deus quer que você seja
um instrumento de bênção para as outras pessoas. Deus conta com a sua atividade, com a sua iniciativa, com o seu trabalho, com a sua força, com as suas energias. Você é importante na construção do reino de Deus. Mas cuidado, para que você não seja mais um que se somem ao número dos construtores da Arca de Noé. Eu não sei quantos homens estiveram envolvidos na construção da Arca. Sei que Noé sozinho com seus filhos não conseguiria construir um barco tão grande. O triste é pensar que muitos talvez estiveram envolvidos, ajudando na construção da Arca, mas ficaram de fora dela. Não foram salvos por ela. Construíram meios para que outros se salvassem, mas se perderam. Trabalho missionário começa pela salvação de nossa própria alma. Não negligencie a sua relação com Deus. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.